A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder estar aqui compartilhando a palavra com você. Essa manhã eu estive fazendo uma live, a mesma live que eu vou fazer agora, porém o Instagram não salvou a minha live e agora nós vamos fazer uma outra live para deixar gravada essa mensagem que todos os dias nós postamos aqui de segunda a sexta. Com certeza é uma palavra que vai te edificar, vai marcar, vai falar com você nessa hora em nome do Senhor Jesus. Não é por acaso que você está aqui hoje. Com certeza Deus quer ministrar ao seu coração. Até porque essa é uma live que não avisei para ninguém. Apenas abri aqui e vou compartilhar. E quem entrar vai ser ricamente abençoado com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria então de continuar falando acerca do profeta Eliseu e de como Deus fez milagres através da vida dele. Como milagres aconteceram, por meio dele. E eu gostaria então de ler um texto da palavra de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo 7. A Bíblia diz assim, versículo 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Então aqui nós temos um profeta dizendo a palavra que é do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, às essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, e essa é a segunda pessoa que nós vemos aqui nessa história, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, ou seja, havia também um rei, o rei de Israel, que fazia desse capitão a sua força, então, ou a sua confiança. Então, era alguém da alta confiança do rei, em que o rei se apoiava nele, ou seja, colocava a sua confiança em um homem. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz dele a sua força. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor, amém, irmãos? Mas esse capitão, então olha o que ele responde ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E aqui nós vemos que havia um capitão, e esse capitão era incrédulo, não acreditava no que Deus podia fazer. Naquele momento, eles estavam em Samaria, e Samaria estava sitiada ao redor com os sírios. Os sírios estavam ali, e por causa disso eles não poderiam sair, não poderiam pegar das suas plantações, não poderiam comer, estava havendo uma fome terrível naquela cidade, porque os inimigos a sitiaram, cercaram ela, e não tinham o que fazer. E aí, então, o rei manda o capitão ir até o profeta Eliseu, até com o intuito de matá-lo ali, e o profeta dá uma palavra para ele. E olha o que a Bíblia continua dizendo. Aí aparece uma outra turma. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Olha só. Porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos sírios ruídos de carros e cavalos e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel lugou contra nós, os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar sua vida. Olha que milagre extraordinário. Deus fez com que um ruído aparecesse. Eles pensaram que fossem exércitos contratados por próprio Israel para virem contra os sírios. Então eles saem correndo e deixam tudo ali. Essa história extraordinária do livramento de Deus e de como Deus faz milagre. Então não importa como Deus vai fazer, o importante é que Deus faz. Não importa como, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, coisas grandiosas que nós não podemos nem pensar ou imaginar. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram na tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e encontraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e o esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas
e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E aqui nós vemos esses 4 leprosos anunciando as boas novas. Hoje nós somos como esses leprosos. Na verdade, fomos curados da lepra e agora nós anunciamos as boas novas da salvação, as boas novas do evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa missão nessa terra. Nós anunciamos as boas novas de Cristo. Aleluia! Então aqui nós vemos nessa história o Eliseu, que é o profeta, que libera a palavra. Eu estou liberando na sua vida hoje. Deus vai fazer milagres na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. O capitão é o incrédulo. Não seja o capitão, porque ele foi incrédulo. Não seja também como o rei, porque o rei colocava sua confiança em homens. Não coloque sua confiança em homens. E os 4 leprosos que anunciaram as boas novas, né? E olha o que acontece, o fim dessa história é assim, versículo 16, capítulo 7, diz assim: então eles avisaram o povo, o rei ficou sabendo, mandou que ali dos seus exércitos fossem averiguar. Eles viram que realmente as espadas, eles deixaram todo no meio do caminho e fugiram mesmo. Então eles falaram para o povo que os sírios tinham ido embora, fugido, e agora eles poderiam ali saquear ali o exército, ali o que eles deixaram ali no acampamento. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam alqueires de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram ao rei a guarda da porta do capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele, né? Assim se cumpriu a palavra do homem de Deus. Veja, Deus cumpre as suas palavras por meio dos seus profetas. Deus usa os seus profetas para liberar uma palavra, e aqueles que creem recebem. Infelizmente, aqueles que não creem acabam morrendo sem alcançar aquilo que Deus poderia dar para ele também, apenas porque não exerceu fé. E aí, mais à frente, no próximo capítulo de 2º livro de Reis, tem uma história também tremenda de restituição, que é a história da mulher sunamita. Olha o que a palavra de Deus diz: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a terra por 7 anos. Então haveria uma fome em Israel por 7 anos. O profeta disse: então sai, vai para outro lugar, espere lá esses 7 anos, porque aqui vai ser um tempo muito difícil. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Então, conta-se a história dessa mulher que obedeceu, foi ao lugar aonde Deus tinha mandado ela ir por 7 anos. Ela volta e ela clama ao rei. E é interessante que ela clama ao rei justamente na hora que o rei estava ouvindo a cega do profeta Eliseu e os milagres que ele tinha feito. Inclusive, no capítulo 4 de 2º livro de Reis, conta a história, né, dessa mulher que resolveu fazer um quarto além na sua casa para receber o profeta todas as vezes que ele passasse pela cidade. Foi isso que essa mulher fez. E aí aconteceu que ela não tinha filho, e o profeta disse: olha, você vai ter um filho. O que aconteceu? Ela teve um filho, passado um tempo, o menino cresceu, e um dia ele passa mal, tem uma dor de cabeça, ele passa mal e morre. Ela vai então até Eliseu. Eliseu então vai até a casa dela, deita por cima do menino, e a vida vem a ele. E aí é um milagre extraordinário. Então, quando ele contava essa história, apareceu essa mulher clamando ao rei pela sua casa,
Ela era uma mulher rica e ela tinha bens, ela tinha terra, porém ela perdeu no tempo que ela esteve fora. Mas ali nós vemos o poder da restituição. E ao ouvir o testemunho daquela mulher, o rei decide restituí-la. E todos os anos, os 7 anos de produção daquelas terras que ela tinha, que era dela, foi dada a ela novamente. Isso para ver o poder que há na restituição. Esse é o ano da restituição. Nós cremos num Deus que restitui. E nós cremos que em nome do Senhor Jesus você vai ser restituído em nome do Senhor Jesus. Você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver Deus armando circunstâncias para te abençoar, para ser uma bênção na sua vida. Porque Deus é um Deus abençoador. E Deus é um Deus da restituição. Você está aqui me ouvindo hoje, quero dizer para você, Deus é um Deus da restituição. Deus, Ele é um Deus que abençoa. Ele é um Deus que supre. Ele é um Deus que faz o extraordinário. Ele vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E, para finalizar, eu gostaria de contar mais uma história tremenda, que já fala do fim da vida do profeta Eliseu. E mesmo no fim da vida dele, ele foi usado por Deus. E até mesmo depois da sua morte, ele foi tremendamente usado por Deus. Mesmo já não estando mais nessa terra, ele pôde ser um canal do Senhor. E é sobre essa história que eu quero falar. Eu quero terminar falando sobre o fruto da perseverança. É muito importante que você persevere. É muito importante que você permaneça. É muito importante que você continue até que você veja a colheita. Olha que história extraordinária, está no capítulo 13 de 2º livro de Reis. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse o rei de Israel: retesa o arco. Disse ao rei, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Até aqui ele está seguindo as instruções de que o profeta está dizendo para ele. E disse, e prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Olha só a palavra lançada: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em África até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes ferirás, a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios, feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Até aí. História poderosa. Primeiro, o rei vai até Eliseu. Eliseu fala: pega a flecha, pega os arcos, e agora abre a janela e atira. E ele atirou 3 vezes. E aí Eliseu se indigna e falou: não, você tinha que ter lançado pelo menos 5 ou 6 vezes. E aí você feriria os sírios até os consumir. Agora ferirás apenas 3 vezes. E aqui nós vemos o 5 aparecendo, porque o 5 é o número da perseverança. Lembra que Davi pegou 5 pedras, porque se não fosse na primeira, e seria na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta, mas ele ia perseverar até o fim, até que o gigante caísse. E aí nós vemos também na palavra de Deus as 5 virgens prudentes que permaneceram até o final da vida, sendo cheias do Espírito Santo, mantendo um azeite sobrando nas vasilhas, ou seja, mantendo uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a história das 5 virgens. Então nos mostra também perseverança. Elas perseveraram em viver uma vida cheia do Espírito. Então você vê que o 5 nos fala de perseverança, nos fala de permanecer, nos fala de continuar crendo até que Deus faça,
até que Deus se mova, até que Deus opere. E então o profeta disse: flecha da vitória sobre os sírios. Naquele momento em que o profeta fala isso, ele na verdade está falando o seguinte: olha, eu estou querendo dizer para você que a vitória já foi dada, mas até onde você está disposto a realmente ver essa vitória? Qual o seu desejo realmente de vencer os inimigos? Ou seja, o 5 na Bíblia simbolizava então a perseverança, significa eu vou até o fim. Eu quero muito ver Deus mover na minha vida, nessa ou naquela área. Eu creio, flecha da vitória. E na Bíblia, flecha tem a ver com aquilo que nós falamos hoje para nós hoje. E esse é o significado, né? Lá em Jeremias capítulo 9, versículo 8, diz assim: flecha mortífera é a língua deles, falam engano, com uma boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas o seu interior lhe arma ciladas. Ou seja, flecha mortífera é a língua. Uau! Mas olha o que a Bíblia também diz em Salmo 64, 3: os quais afiam a língua como uma espada e apontam, quais flechas, palavras amargas. Então veja, palavras são flechas. Você pode, claro, ter palavras negativas, mas palavras positivas. Do seu interior pode fluir vida ou morte. Ou seja, você tem o poder de lançar palavras. Palavras no mundo espiritual. Palavras naquilo que você acredita que Deus vai fazer. Nas promessas que Ele tem para você e para sua casa. Não deixe de falar. Talvez você parou de falar. Talvez você parou de dizer. Você parou de decretar no mundo espiritual coisas que você acredita que Deus pode fazer na sua vida. Mas hoje eu vim aqui para dizer isso para você. Não pare, continue. Continue dizendo. Continue declarando, continue profetizando, não pare, continue perseverando até que Deus faça. Até que o milagre aconteça, permaneça dizendo, permaneça falando. Não importa as circunstâncias, não importa que você nem esteja entendendo, porque aquele rei talvez não estava entendendo. Ele simplesmente, ele pegou o arco, a flecha e atirou. E ele não imaginava talvez até onde ele deveria ir. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu vim aqui como profeta de Deus para dizer: continue. Continue profetizando, continue declarando. Se Deus colocou algo no seu coração, não pare. Não desista, não retroceda. Continue dizendo no mundo espiritual que vai acontecer, que essa porta vai se abrir, que seu ministério vai frutificar abundantemente, que milagres vão acontecer na sua vida, na sua história, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Deus é um Deus que ama quando nós falamos, quando nós concordamos com Ele. O profeta já disse: é a flecha da vitória. Então, se é a flecha da vitória, eu quero muito essa vitória. Se é a palavra que Deus me deu, então é essa palavra que eu vou declarar no mundo espiritual que vai acontecer. Que milagres vão acontecer, que coisas tremendas vão acontecer, que portas vão se abrir, que Deus fará o extraordinário à medida que nós falamos, que nós liberamos a palavra de Deus, liberamos aquilo que Deus já falou conosco, né? Então, a sua perseverança mostra o quanto você quer. Quem permanece está dizendo para Deus: eu quero muito o que Deus tem para mim. Eu quero ir até o fim, até que isso aconteça na minha vida. Então hoje eu vim aqui apenas como profeta de Deus. Não era nem para eu fazer essa live aqui, porque a live da manhã que eu gravei, que eu estou falando novamente, não ficou gravada. Por isso eu estou falando novamente. Talvez porque Deus queria que você ouvisse essa mensagem, que talvez você não ouviria em outro momento, mas agora você está ouvindo e eu estou aqui para dizer para você: não pare. Continue lançando as flechas, porque essas flechas vão atingir o alvo. Essas flechas estão dizendo a respeito daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A sua palavra liberada no mundo espiritual tem muito valor. É uma palavra de vitória. Eu quero dizer, a palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida. A palavra de vitória já foi liberada sobre o seu ministério. A palavra de vitória já foi liberada pelo seu casamento. A palavra de vitória já foi liberada no seu trabalho, nos seus estudos. A palavra de Deus já foi liberada para esse concurso. A palavra de Deus já foi liberada para a sua prosperidade. Então apenas continue dizendo. Continue declarando. Porque eu sei que são flechas que vão acertar o alvo. Essas palavras vão produzir frutos abundantes em o nome do Senhor Jesus. É essa fé que eu creio. É essa fé que eu acredito.
É nesse Deus que eu acredito. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, Deus fará o extraordinário. Amém, Sandra? Eu sei que você procurou a palavra pela manhã para ouvi-la, mas não estava lá porque infelizmente não foi salvo, mas essa vai ficar salva em nome de Jesus e você está ouvindo agora. Ao vivo em nome de Jesus. Amém, amém. Essa palavra é para você, não pare, porque Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E se Ele disse que a palavra é de vitória, a flecha é da vitória, então com certeza nós vamos vencer, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Seja lá quais circunstâncias que nós estamos passando, nós podemos crer, nós podemos declarar que nós já somos abençoados, nós podemos já declarar que nós somos benditos do Senhor e que Deus fará por nós em nome do Senhor Jesus. E olha como termina essa história, né? Amém, amém, Abraão, é verdade. Quem impedirá o braço forte do Senhor, né? Se a palavra já foi liberada em nome do Senhor Jesus. Tem até uma canção, né, que diz sobre isso. Aleluia. E olha, a palavra de Deus termina dizendo, versículo 20, nós já lemos: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Que milagre extraordinário. Então, veja, até depois do fim da vida de Eliseu, milagre aconteceu. Extraordinário, milagre da ressurreição. Então lembra, Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 13 milagres, o 14º foi aqui. foi depois da morte dele. Uau, é impressionante quando o nosso testemunho vai além da nossa vida aqui nessa terra. Glória a Deus por isso. Isso é louvável, quando o nosso testemunho vai além da nossa história dessa terra. Se Jesus não voltar, todos nós vamos partir, eu e você, nós vamos partir. Mas que o nosso testemunho fique, e que esse testemunho seja vida e inspiração a outros, seja de fato uma grande bênção na vida de outros, assim como esse homem reviveu ao tocar nos ossos de Eliseu. Até depois da morte, Eliseu foi um instrumento de vida, e o exemplo dele de vida continua aqui. Eu estou hoje falando sobre Eliseu, pregando sobre ele, ou seja, seu testemunho continuou depois da morte. Às vezes nós vemos estrelas no céu e nós pensamos que elas ainda existem, mas talvez não existem, talvez elas já partiram há muitos anos, porém a luz que ela emitia continua sendo vista até hoje. Essa é, em nome de Jesus, será a nossa história. Se Jesus não voltar, em nome de Jesus, que nosso testemunho de perseverança, de permanecer, possa ser um testemunho na vida de outros, em nome do Senhor Jesus. E aleluia, glória a Deus. Foi falado sobre o legado hoje, é verdade, nós estamos deixando para as próximas gerações nosso testemunho de fé e de inspiração. Então, Eliseu não apenas falou sobre a importância de perseverar 5 ou 6 vezes que o rei tinha que lançar a flecha, mas ele viveu até o fim, ele permaneceu até o fim. Então às vezes não é nem como você começa ou como você está hoje, mas é como você termina. Que você possa terminar a sua história com alguém que permaneceu, que perseverou até o fim, e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você e deixa eu declarar que você vai ver a vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu oro pelos meus irmãos, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e que a palavra de vitória já foi liberada a nós, e que nós cremos sim que nós vamos ver a vitória do Senhor em nós e através de nós, e que a nossa vida vai ser uma vida realmente de perseverança, mas nós vamos também colher o fruto da perseverança. Nós vamos comer do fruto da nossa perseverança, da nossa persistência em seguir o Senhor. Nós vamos ver grandes resultados, nós vamos ver grandes portas se abrindo, nós vamos ver o extraordinário do Senhor acontecendo nas nossas vidas, de uma forma linda, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos, nós clamamos e nós declaramos que nós já temos a vitória em Cristo
Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por você estar aqui comigo até o fim. O fato de você permanecer aqui até o fim, isso tem muito valor espiritual. Para mim é uma alegria. E eu quero dizer para você, me ajude a compartilhar. Assim como aqueles 4 leprosos compartilharam as boas novas da vitória que Deus tinha dado ao povo de Israel. Tenho certeza também que você, ao compartilhar, tanto no Instagram quanto no YouTube, olha, você vai ser tremendamente honrado pela sua disposição de compartilhar com outros as boas novas que você tem recebido aqui, em nome do Senhor Jesus, e que você possa ter uma noite de descanso na presença do Senhor, e que você possa ser mais e mais cheio do Espírito Santo, cheio da palavra do Senhor, amém? E até amanhã, 7 horas horário dos Estados Unidos, 8 horas horário do Brasil, né? Para quem percebeu, estou num outro ambiente, porque eu estou nesses dias no Brasil, mas mesmo no Brasil, nós vamos continuar compartilhando a mensagem do Senhor ao seu coração, e eu creio que você vai perceber a voz de Deus enquanto você ouve a palavra do Senhor aqui, amém? Estamos juntos, um grande abraço, amo vocês e Deus abençoe cada um.